Você sabia que você pode realizar um teste de leitura e gravação no seu SSD ou HD através do prompt de comando sem instalar nenhum programa? Então, se quiser aprender, acompanhe o vídeo até o final. Então, nessa videoaula vamos aprender a como utilizar o comando WinSat. Então, como que funciona o WinSat? Aqui eu tenho os parâmetros dele. Ele te permite realizar um teste de leitura e gravação no modo aleatório ou no modo sequencial, tá bom? Isso em HDs comuns ou SSDs, beleza? Se não especificar a letra da unidade, ele vai escanear por padrão o disco local C. Vou começar realizando um teste de leitura aleatório. Então digito WinSat espaço disk espaço traço RAIN, que é a abreviatura de random aleatório, espaço traço teste de leitura read e a letra da unidade. Se não especificar e apertar Enter, mais uma vez ele vai escanear o meu SSD, que é o meu disco local C, tá bom? Vou apertar Enter. Então ele me retornou que meu SSD tem uma velocidade de leitura aleatória de 890 megabytes por segundo aproximadamente. E aqui ele atribui uma nota. Por que ele atribui uma nota? Essa nota se refere ao índice de experiência do Windows, que era aquela ferramenta do antigo Windows 7, Windows 8, que calculava e dava uma nota para o seu sistema. Todo esse cálculo é realizado justamente pelo comando WinSat no CMD, tá bom? No background. Essa ferramenta foi descontinuada da interface do Windows, mas é possível executá-la pelo CMD, como eu estou mostrando, tá bom? Então essa nota que ele mostra é justamente essa nota, beleza? No meu caso, 8.7. Então, por padrão, ele fez esse teste no meu SSD, que é o meu disco local C. Se eu quiser escanear uma outra partição ou disco, eu escrevo a letra dela. Por exemplo, partição F. A partição F, ela faz referência ao meu HD Seagate Barracuda de 2 TB, tá bom? Essa partição aqui se localiza no meu HD de 2 TB. Vou apertar Enter. Bom, ele está retornando o erro aqui. Vou reiniciar o CMD. Agora sim. E pronto, me retornou uma velocidade de leitura aleatória de 4.28 megabytes por segundo. Obviamente uma velocidade bem baixa, por se tratar de uma HD. Teste de leitura sequencial agora, tá bom? Que costuma ser maior, né? Sequencial, sec. Aí, tá vendo o resultado bem superior, 284 megabytes por segundo. E se eu quiser medir agora a velocidade de leitura sequencial do meu SSD, eu posso digitar C, dois pontos, que é o disco local C, ou deixar em branco. Às vezes ele dá um errinho quando você digita vários comandos do mesmo parâmetro um após o outro, tá bom? Nesse caso basta reiniciar o CMD. Eu vou especificar aqui a letra C. Então ele me retornou que meu SSD tem uma taxa de leitura sequencial de 2.459.71 megabytes por segundo, nota 9.1. Como eu estou gravando a tela com OBS, é normal que essa taxa caia um pouco, tá bom? É só uma observação, caso não funcionar escrevendo a letra da unidade e 2 pontos, retire os 2 pontos e deixe somente a letra da unidade e aperte Enter, tá bom? Vou realizar o teste mais uma vez. Ficou nessa taxa, vou realizar o teste com o OBS desligado. Bom, deu na mesma, tá bom? Ele tira uma média, obviamente para ter uma maior precisão, se você quiser, você executa o teste através de uma ferramenta como o Crystal Disk Mark, tá bom? Ele vai realizar um teste mais demorado, com um arquivo maior, se você especificar um arquivo maior, e assim você tem uma maior precisão, tá bom? Aqui é para você ter uma ideia geral. Por exemplo, no Crystal Disk Mark, ele bate ali 3.000 e uns quebrados, 3.100, 3.200 megabytes, tá bom? Agora, teste de gravação. O teste de gravação é bem simples. Ao invés do read, escreve write. WinSat espaço disk espaço RAIN. Se for no modo aleatório, RAIN. Se for no modo sequencial, sec. Vou realizar um teste de escrita no meu SSD, portanto letra C, dois pontos. O meu SSD tem uma taxa de escrita sequencial de 1000 megabytes aproximadamente. Porém aqui ele retornou um resultado bem superior, né? Então às vezes dá uma bugada, tá bom? É bom realizar o teste com todos os programas fechados. Vou realizar o mesmo teste no meu HD normal. Deu 105 megabytes. Agora teste aleatório. RAIN. No caso aqui no HD, tá bom? 1.96 megabytes. Padrão aí para HDs. SSD 213 megabytes, tá bom? Vocês também podem realizar o teste, galera, sem especificar o parâmetro /drive. Dessa forma, o WinSat, espaço disk, espaço modo de teste, né? Sequencial ou aleatório, e escrita ou leitura.
Então vou deixar dessa forma, teste de leitura sequencial, sem especificar o drive, ele vai testar o meu disco local C, que é o meu SSD, então veja que ele me retorna o resultado com uma maior precisão e mais próximo do teste real, com ferramentas como o Crystal Disk Mark, como eu já citei, beleza? Então para o seu disco local C, caso o seu Windows esteja instalado em um SSD, você pode executar o teste dessa forma. Teste de escrita agora, no meu caso ele continua dando um valor acima do normal. O meu tem 1000 MB de escrita no modo sequencial, tá bom? Mas de qualquer forma serve para você ter uma ideia da taxa de leitura e escrita do seu armazenamento. Vocês podem também realizar um teste com um pendrive, tá galera? Eu conectei meu pendrive, foi atribuída a letra E a ele, um pendrive bootável do Windows, então vou fazer um teste nele. Então letra E aqui, né? Teste de leitura aleatório. Deu 12.27 MB por segundo. Teste de leitura sequencial agora, 18 MB por segundo. Para realizar esses testes, ele cria um arquivo no drive selecionado, que é esse arquivo aqui, ó, temp1insat, tá bom? Isso em qualquer armazenamento, tem em torno de 64 MB. Aí após finalizar o teste, ele deleta esse arquivo automaticamente, tá bom? É um arquivo temporário. Porém, no teste de escrita sequencial, no caso de pendrives, né, é comum ele não finalizar, tá bom? Por uma questão aí de bug, problemas na comunicação, então serve mais para testar a leitura mesmo. Se for um HD externo, um SSD externo, talvez você consiga realizar o teste. No meu caso aqui, não consigo nesse pendrive, tá bom? Então vou encerrar aqui o CMD. Vou deletar o arquivo temporário e vou ejetar esse pendrive. Lembrando que às vezes ele pode dar um resultado um pouco divergente se comparado com algum software de benchmark, tá bom? É mais para você ter uma ideia geral se o seu armazenamento está com uma taxa aceitável de leitura e gravação, de acordo com as especificações do fabricante, beleza? Às vezes é bom reiniciar o computador e testar do zero assim que o computador inicia, ele costuma ter uma maior precisão, beleza? Mas no geral é assim que utilizamos esse comando, beleza? Se gostou, por gentileza deixe seu like e se inscreva no canal. Um abraço.